Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, meus queridos. Não, pode deixar, pode deixar. Ele deixa fresquinho, né? Mas bagunça todas as folhas. Não, deixa, pode deixar. E eu tô no modo raiz hoje, no caderninho. Meus queridos, eu sei que vocês sentaram, me perdoe, mas eu vou pedir que vocês fiquem de pé de novo, tá? Abram suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 5, versículo 7. Amém? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, porque também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Podeis se assentar, irmãos. Dependendo da sua tradução, pode estar um pouquinho diferente. Mas o sentido é esse, irmãos. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal que foi sacrificado. O tema da nossa ministração de hoje é: nossa Páscoa é Cristo. Coincidentemente, nós vimos hoje isso na nossa aula do quarto módulo. Bom que tem vários alunos aqui, eu vou fazer várias perguntas já aqui. Está logo na frente, pertinho. Hoje nós estudamos o livro de Êxodo no quarto módulo, irmãos. E a instituição da Páscoa é apresentada para nós nas Escrituras em Êxodo, capítulo 12. Tá? O que nós aprendemos lá em Êxodo, capítulo 12, é muito diferente do que hoje nós vivemos. Eu digo em sociedade no geral. Né? A Páscoa hoje, o que é que nós só ouvimos falar? É que a gente vê recheado nos hipermercados da vida. Chocolate. Chocolate é bom, irmãos? É bom. Vamos falar. Eu, sinceramente, não sou muito chegado. Eu como. Mas tem gente muito mais chegada. Chocolate é bom, irmãos. Não vejo mal. Sinceramente, eu não vejo mal. Você dá um chocolate para uma criança, para um ente que não tem problema nenhum, não. A gente não está adorando um coelho, uma entidade, um ídolo, nada. Estamos dando um chocolatinho, que podia ser uma barra de chocolate, uma caixa, né? Um ovinho de chocolate, bem que o ovo está difícil de dar, né? Está caro, né? Tá caro, né? A nega ainda faz os precinhos mais ou menos assim, mas está caro, irmãos, está caro. Está caro, não, porque está cara a matéria-prima, né? Mas nunca mais vou comprar um ovo de mercado, eu não compro mais, não vou, nunca mais, tá? Isso é fato. Aí já abuso, hoje não é sério, eu fui no mercado lá, promoção do ovo, 139, você vai falar, o quê? 139 reais? Mas o que tem aí dentro? Fio de ouro nessa porcaria? É possível? Então, irmãos, eu não vejo mal nenhum, mas a Páscoa não é o coelhinho, a Páscoa não é o chocolate. E eu vi um pregador, irmãos, mencionando algo que aqui falou comigo, né? As crianças que na Páscoa falam muito mais de coelhinho e de chocolate, geralmente tem pais que falam um pouco do cordeiro. Falei, eita nós. Peguei minha filha e falei, filha, o que é a Páscoa para você? Adivinha o que ela respondeu? Coelhinho da Páscoa, papai. Falei, eu estou enquadrado nisso. Eu falei, não acredito. Peguei nela, irmãos, aí foi discipulado ferrenho. Não é. Discipulado, ressurreição de Cristo, amém? Fui perguntando para ela todo dia, agora está na ponta, o que é Páscoa? Eu falei, Jesus Cristo ressuscitou, papai. Eu falei, amém, glória a Deus, é isso aí, guarda isso que já está bom, né? O que veio, irmãos, só para a gente falar um pouquinho, né? Há muitos centenas de anos atrás,
sempre foi do costume judaísmo, né? Comemoração da Páscoa. Só que o comércio não pode perder uma oportunidade, né? Então eles começaram a colocar no meio disso um ovo. Então eles celebravam a entrega da Páscoa também como a entrega de um ovo, mas era um ovo normal, um ovo de uma ave mesmo, de uma galinha, de um pato, só com um ovo decorado, pintado, e aí com o tempo foi melhorando, daqui a pouco foi feito um ovo em forma de joia, né? Por que o ovo, irmãos? Porque representa uma vida sendo fecundada, que de um ovo sai sempre uma vida. E aí já tiveram ideia também do coelho. O coelho por quê, irmãos? O coelho é conhecido por se reproduzir muito fácil, né, em larga escala, vida, fecundidade, né? Então foi adotado esses dois símbolos. Aí chegou um certo momento e eles falaram, olha que sacada agora monstra, vamos misturar o coelhinho com o ovo, vamos fazer agora que o coelhinho entrega um ovinho de chocolate, fechou, pronto, deu sucesso até hoje, irmãos. Mas tudo que eles queriam trazer uma simbologia de vida. O coelho, tanto o ovo, era vida. Mas o comércio, né, achou muito bacana isso e deu certo realmente. Eu não sei hoje em dia de fato quanto que eles vendem ou não. Não sei se ainda vende tanto quanto vendia no passado com esses preços grotescos. Mas foi daí que veio esta Páscoa comercial que nós conhecemos, irmãos. Mas a Páscoa, a verdadeira origem da Páscoa que nós aprendemos lá em Êxodo, tem um significado muito diferente, né? Páscoa, irmãos, vem do hebraico que é de Pesach. Eu não vou perder essa oportunidade. O que nós aprendemos hoje, Marcelo? O que significa Pesach mesmo? Passar por cima. E passar por cima do que mesmo, irmão? Era a 10ª praga, irmãos. Aí, tirou um pontinho positivo. Era a 10ª praga que ia ser, irmãos, aplicada como juízo sobre o Egito, sobre o faraó, sobre o seu povo. Mas a 10ª praga, diferente das 9 pragas, que o povo hebreu não tinha sido atingido, se eles não fizessem a sua parte, a morte também viria sobre os seus primogênitos. Então o que foi lá, irmãos? Isso a gente está lá em Êxodo 12, tá, irmãos? Do 1 ao 14. Aliás, vamos ler, né? Vamos ler. Êxodo 12, irmãos, vamos lá. Depois, Marcelo, você desliga lá depois o ventilador, que eu não estou conseguindo aqui. Eu e ele, nós não está batendo aqui. Com o caderninho, com a Bíblia, não vai dar certo. Valeu, irmão. Vamos lá, a partir do versículo 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano, Abibe. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10º dia deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho, mas um próximo, conforme o número de almas, conforme cada um puder comer, por aí calcularei quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, um macho de 1 ano, poderei tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as fressuras. Não deixareis deles nada até pela manhã, o que porém ficar pela manhã queimá-lo-eis. Desta maneira comereis com lombos cingidos, sandálias nos pés e cajados na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passareis pela terra do Egito, e ferirei da terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, quando eu vir o sangue. Passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia será por memorial, e o celebrareis com solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Só agora o 21 e
e o 24, para a gente concluir. Chamou, pois, Moisés todos os anciões de Israel e disse-lhe: escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. 24. Porque o Senhor passará a ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue na verga da porta e as ambas ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá o destruidor entre em vossas casas para os ferir. Isso de fato é a instituição da Páscoa, irmãos. Então, os primogênitos seriam mortos naquela noite, e o Senhor avisou todas aquelas famílias hebreias: pegue um cordeiro macho de 1 ano, sem defeito, e mole eles, pegue o sangue deles e passe nos umbrais das suas portas, porque quando o destruidor passasse, aquele anjo com aquela espada da morte, ele encontrasse aquela casa e visse o sangue, ele passaria por cima, iria para a próxima casa, e se lá não encontrasse o sangue, ali ele mataria o primogênito daquela casa. Isso que vem o nome Páscoa, passagem, como o pastor falou, vai ser passar por cima, porque o sangue do cordeiro livrou aqueles primogênitos da morte. E o cordeiro, irmãos, tinha que ser como? Sem defeito, macho, de 1 ano, tinha que ser assado, como se a gente for lá folhear no versículo 46, tinha mais um acréscimo: o cordeiro há de ser comido numa só casa, da sua carne não levareis para fora, nem lhe quebrareis osso nenhum. Então ele tinha que ser um cordeiro perfeito, de 1 ano, macho, deveria ser assado, e aquele animal deveria ser mantido inteiro, sem nenhum osso quebrado. Guardem isso, irmãos, guardem isso. O que mais também era instituído ali na Páscoa, irmãos? Eles deveriam também comer ervas amargas, juntamente com pães sem fermento. O que significava aquelas ervas amargas, irmãos? O sofrimento que eles estavam deixando ali no Egito, todo aquele período de 430 anos que eles tinham vivido ali de escravidão no Egito, estava deixando para trás. E o pão sem fermento, irmãos, o fermento na palavra de Deus nos ensina que significa impureza, pecado, podridão, porque tudo que ela toca, ela modifica a sua forma, ela apodrece, ela tem um efeito negativo sobre aquilo que ela toca, gera impureza. Fermento então significa o quê? Impureza, pecado. O pecado transforma a minha, a sua essência. E o único meio, irmãos, da salvação era o sangue do Cordeiro. A Páscoa foi a independência de Israel. Como a gente leu ali no versículo 1, irmãos, do capítulo 12, versículo 2, aliás: este vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Era o primeiro mês do ano que aquela nação que iria se formar ia comemorar. Agora é o primeiro mês do ano de vocês, agora começa a sua história, agora vou levantar um povo somente meu, será uma nação, não será mais um povo estrangeiro. Mas também foi juízo sobre aqueles que causaram escravidão sobre o povo hebreu. Mas tudo apontava para Cristo. O que nós lemos no 1 Coríntios 5,7? Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. De Gênesis a Apocalipse, irmãos, o Cordeiro apontava para Cristo. Isaac, quando pergunta para Abraão: pai, eu estou vendo aqui a lenha, eu estou vendo aqui o facão, mas onde está o Cordeiro? Aleluia. Onde está o Cordeiro? Onde aquele que será sacrificado? Somente depois ele entendeu que o Cordeiro já estava lá, o Senhor já tinha preparado um Cordeiro para livrar ele da morte. Mal sabia que o propósito inicial era testar a fé do seu pai, era sacrificar Isaac. Mas ele foi lá e falou: pai, ingenuamente, eu estou vendo aqui a lenha, eu estou vendo o facão, e onde está aquele que vai me salvar? Onde está o Cordeiro? Isaías menciona, irmãos, no capítulo 53, versículo 7, que o nosso Redentor será levado como um cordeiro inocente para o matadouro. João Batista responde aquela pergunta de Isaac que ele fez lá atrás para o seu pai Abraão.
Em João, capítulo 1, versículo 29, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele repete no versículo 1:36, eis o Cordeiro de Deus, assim que ele viu Jesus. Quando ele viu Jesus se caminhando, se aproximando dele, mal sabia ele que ia batizar, ele compreendeu ali, é esse que eu tenho pregado, é esse que eu tenho anunciado, este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o Cordeiro. Filipe, evangelista, lá em Atos, irmãos, é colocado ali no caminho daquele eunuco que estava lendo também Isaías 53 e não estava compreendendo. E Filipe vai lá e intercede, fala: você entende o que você está lendo? Como eu irei entender se ninguém me explica? Ele subiu naquela carruagem que aquele eunuco estava indo e foi lá: eu vou te explicar. Sabe quem é esse Cordeiro que você está lendo em Isaías? Ele é Jesus. Como lemos aqui em 1 Coríntios 5:7, o apóstolo Paulo diz para a igreja de Corinto que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Na primeira carta de Pedro 1, irmãos, de 18 a 20, Pedro diz que fomos remidos pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. E por fim, irmãos, em Apocalipse 5:6, o apóstolo João vê no céu Jesus, e lhe é apresentado como um cordeiro, que foi morto, mas que está vivo pelos séculos dos séculos. De Gênesis a Apocalipse, o cordeiro apontava a Cristo. Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Só no livro de Apocalipse, irmãos, Jesus é referido como Cordeiro cerca de 30 vezes. 30 vezes. Por isso que muitas ilustrações que nós vemos na internet, né, tem aquilo do cordeirinho, depois eles se transformam num leão, né, várias imagens, referência a Cristo. A Cristo. Jesus, irmãos, é o cordeiro e é suficiente para salvar. Desde que nós aprendemos de Isaac, o cordeiro era suficiente para salvar uma vida. Lá em Êxodo 12:3, um cordeiro era suficiente para salvar uma família. Lá em Isaías 53:8, é mencionado que o cordeiro era capaz de salvar uma nação. Mas nós aprendemos em João 1:29, que o Cordeiro de Deus é capaz de salvar o mundo inteiro. Aleluia. Todo aquele que nele crê não mais perecerá, mas conquistará a vida eterna. E como aquele quadro que foi pintado ali fora, foi por amor a mim e a você. Jesus era o Cordeiro perfeito. Lembra, irmãos, que nós lemos lá em Êxodo, que o Cordeiro teria que ser perfeito, sem nenhum defeito, macho, de 1 ano. Em segunda carta ao Coríntios 5:21, diz que ele não conheceu o pecado. Na primeira carta de João, versículo 3:5, nele não existiu pecado. Na primeira carta de Pedro 2:22, diz que não pecou e nem dolo se encontrou em sua boca. Ele era o Cordeiro sem defeito, sem mancha e sem pecado. Ele deveria ser desta forma. Já tinha sido lá atrás em Êxodo. Ele estava só se cumprindo o Cordeiro perfeito. Ele também foi assado da mesma forma, irmãos. O nosso Cordeiro sofreu na cruz o fogo da justiça de Deus. A ira do Pai caiu sobre ele. Só um parênteses aqui, irmãos. Mateus 26, de 36 a 46, se a gente for lá ver a passagem de Jesus no Getsemane. Até mencionei com o André que hoje de manhã acordei, eu lembrei do... Como é que é o nome mesmo? Do Leonardo Gonçalves, quando ele era crente de verdade, né? Eu lembrei hoje de domingo de... Não vou cantar não, tá, irmãos? Mas aquela música é linda. Aquele louvor é lindo. É lindo. É justamente contando como era o domingo de manhã. No Getsemane, irmãos, relata lá para nós Mateus 26, 36 e Lucas também no 22, que Jesus estava ali orando, irmãos, angustiado. E o seu suor estava formando como gotas de sangue.
que no seu coração estava acelerado, ele estava tenso, preocupado, ele estava aflito. Mas fala, mas por que ele estava aflito dessa forma? Por causa que a ira do Senhor, irmãos, os nossos pecados seriam derramados sobre ele. E seja que por uma fração de segundos, o Pai viraria as costas para ele. Por isso que naquele momento da cruz ele fala, Pai meu, por que me abandonaste? Porque naquele momento todos os nossos pecados estavam sobre ele. E isso que afligiu o seu coração, isso que o fez transtornar de uma tal forma que o seu suor era como sangue. Eu não quero perder nem que seja por uma fração de segundos o olhar de Deus sobre mim. E quantas vezes, irmãos, nós nem nos importamos se estamos desagradando a Deus ou não. Mas Jesus, ele chegou num estágio tão grande de tristeza, de estresse, de angústia, que ele chegou a transpirar sangue, irmãos. Os seus vasos dilataram de uma tal forma que ele via que o seu lado humano, a sua carne, estava aflita e angustiada. Jesus se encontrava orando no Getsêmani com seus discípulos. Jesus sabia que a sua hora era chegada. Jesus sabia que aquilo que ele tinha sido levantado para fazer, o seu propósito, desde aquele dia que Adão e Eva tinham caído, iria acontecer. Como eu falei, todo o nosso pecado, a ira de Deus ia ser cumprida sobre ele. Diz lá em Isaías 53 que ele foi moído por causa das nossas transgressões. Fazer esse acompanhamento agora, quem quiser, é lá em Lucas 22, tá, irmãos? Jesus é preso. Judas, um dos seus 12 discípulos, surge com uma multidão, liderado pelos principais dos sacerdotes, pelos capitães do templo, e com um beijo, entrega ele para aqueles que queriam prender. Com um beijo ele entrega o nosso Senhor. E Jesus Cristo sai daquele lugar preso. Sai daquele lugar, irmãos, amarrado às suas mãos. Já sai daquele lugar como um condenado. Lucas 22, 54. É o momento que Pedro nega Jesus. Sim, irmãos, um dos seus discípulos mais próximos, aquele que jurou fidelidade eterna, nega Jesus 3 vezes antes do galo cantar. Aquele que falava que faria tudo por ele, que nunca o deixaria, que mataria, que morreria por ele. No momento que ele viu ali o seu mestre sendo preso, levado pelos principais, ele negou o Pai 3 vezes. Mas quem é eu e você para criticar Pedro? Quantas vezes nós negamos Jesus também? Ele negou 3 vezes. E menciona que na 3ª vez que ele nega Jesus, Jesus bate o olho nele, fita o olho no olho, e ali ele começa a chorar. E ali ele começa a chorar. E aí ele lembra que um dia Jesus falou, você ainda há de me trair. A partir do versículo 66, irmãos, Jesus perante o sinédrio, toda a assembleia daqueles povos, irmão, daqueles anciões, dos principais dos sacerdotes, dos escribas, irmãos, condenam Jesus naquela assembleia, naquela reunião, simplesmente por ele dizer que estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso Deus. Eles acharam aquilo uma heresia, uma blasfêmia. Você dizendo que é o Filho de Deus, não precisa mais nada. Você está condenado. Blasfêmia, heresia. A partir do capítulo 23, versículo 1, irmãos. Toda aquela assembleia, como eles não tinham poder de decretar a morte de ninguém, que eles viviam um regime do que? De poderio de Roma, aqueles sacerdotes hebreus, apesar de ser a mais alta cúpula da religiosidade, não podiam mandar matar ninguém. Poderiam até poder aplicar algumas advertências simples, mas mandar matar não, tinha que partir de alguém de Roma. Por isso que eles levam Jesus para Pilatos. Toda a assembleia reunida, irmãos, toda a cambada. Vai lá e leva Jesus para Pilatos. Com acusação do que, irmãos? Que Pilatos, se nega a pagar os impostos de César, não quer pagar os tributos, e se declara rei. Rei nós só temos um, que é César.
Pilatos vai lá então e questiona Jesus. Faz uma série de questões. Ele já tinha ouvido falar bastante de Jesus. Mas Pilatos não encontra crime algum nele. Chega e fala para os principais sacerdotes, fala, não estou vendo nada aqui nele, irmãos. Não encontro erro nenhum nele. A partir do versículo 8, irmãos. Jesus perante Herodes. Como Pilatos não encontrou nada, passou por um órgão maior, vamos assim, de uma competência maior. Mandou para Herodes. Herodes chegando lá também estava curioso também, queria que Jesus fizesse algum milagre, fizesse alguma maravilha, que ele tinha ouvido falar que tinha um judeu que conseguia fazer umas mágicazinhas. Chegou lá e Jesus nem deu bola para ele. Ele queria que Jesus fizesse alguma coisa, Jesus não fez nada. Calado ele chegou, calado ele permaneceu. Relata então lá na palavra de Deus, irmãos, que Herodes também não encontrou nenhuma imputação sobre ele. E no final, como Jesus não fez o que ele queria, relata que ele o desprezou e zombou de Jesus. E colocaram nele uma capa e devolveram novamente ele para Pilatos. Imagina, irmãos, aquele que estava há 3 anos pregando, fazendo curas, milagres, prodígios, maravilhas, curando coxos, paralíticos, cegos, mudos, surdos, estava sendo levado de um lado para o outro como um criminoso, pelos principados e sacerdotes, pela alta cúpula da religiosidade. Não foi por causa de Roma, irmãos, foi por causa dos judeus. Os que falam, eu vim para os meus e os meus não me receberam. Ao contrário, os seus, aquele que ele tinha conseguido, ele juntamente com o pai, a libertação daqueles 430 anos de escravidão no Egito, estava querendo condená-lo à morte. Mas, irmãos, eles sabiam que eles estavam sendo usados, que realmente o Senhor precisava morrer. Lucas 23, a partir do versículo 13, Jesus outra vez é enviado perante Pilatos, e Pilatos vai lá e informa as autoridades, os principais sacerdotes, que nem ele, nem Herodes encontrou algo nenhum nele, não encontrei crime nenhum nesse homem, por mim, vamos lá dar um castigo nele, dar uma chibatada nesse homem e vou soltar. E os principais sacerdotes ficaram, não pode fazer isso, de forma alguma, crucifica Jesus, e solta Barrabás. De novo, irmãos, dentro do próprio povo judeu, eles preferiam que soltasse Barrabás, que também se chamava Jesus, que tinha sido preso, condenado por um homicídio, irmãos. Era o dia que antecedia a Páscoa, Roma concedia isso como um presente, tipo a saidinha de final de ano, sabe? Acabou agora, né? Graças a Deus. Concedia antes da Páscoa libertar um preso. Então, eles sabiam disso, que ia ser libertado um preso. Então, eles falavam ao contrário, a gente quer que você crucifique, mate Jesus Cristo e solte Jesus Barrabás. Em um único grito, todos clamaram, irmãos, crucifica Jesus e solta Barrabás. Pilatos vai lá, pede uma bacia d'água, lava suas mãos perante o povo, dizendo, eu não tenho nada com isso, é culpa de vocês. Eles falaram, deixa conosco, por nós mesmos. Jesus foi lá levado então, irmãos, para que fosse contemplada aquela condenação. Relata na palavra de Deus que ele foi espancado, irmãos, que ele foi esbofeteado, que ele foi chicoteado, lhe deram uma coroa de espinhos e colocaram sobre a sua cabeça, porque a acusação qual era? Ele foi declarado rei de judeus, então todo rei tem que usar uma coroa de espinhos foi colocada sobre a cabeça dele, e foi obrigado a carregar a sua própria cruz para o Calvário. Mas relata na palavra de Deus também, irmãos,
que de tanto ele ter sofrido, apanhado, sido espancado, cuspido, ele não estava tendo forças para carregar aquela cruz, e aparece um homem, um sirineu, Simão Sirineu, e ajuda a carregar aquela cruz, até de fato onde chega no Calvário. Quando ele chega lá, irmãos, ele ia ser crucificado ao lado de 2 bandidos, um à sua direita e outro à sua esquerda. E pregos são colocados, irmãos, nas suas mãos e no seu pé. Todos vocês já devem ter visto aqui isso uma série de vezes, mas quando você é colocado, a morte na crucificação é por asfixiamento. A pessoa chega uma hora, ela não consegue mais encher o peito de ar. Como está ali, aos seus braços esticados, e seu pé apoiado também sobre um outro prego, ele não consegue mais ter força para encher o seu pulmão de ar. E a pessoa morre lá asfixiada, sem ar, sem oxigênio. É uma morte terrível que leva horas. E Jesus foi colocado lá, irmãos. E horas se passaram. Chegando mais ou menos ao meio-dia, irmãos. Ao meio-dia, o sol a pique. O sol parou de brilhar. E uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde, irmãos. Até as 3 horas da tarde. Ele relata que Jesus, quando viu que tudo tinha se cumprido, ele vai lá e fala em baixinho para o Senhor: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mas em alto e bom tom, ele grita, ele brada: está consumado! Aquilo que eu deveria vir cumprir aqui na terra, está consumado. Tudo aquilo que tinha sido profetizado, tudo que tinha sido aquilo indicado desde Êxodo, foi consumado. O nosso Senhor Jesus Cristo morreu. Telestai, telestai, está consumado. Como vimos lá em Êxodo 12:46, irmãos, a profecia ainda deveria ser cumprida. 12:46 relata o quê? Que nenhum dos ossos do cordeiro deveria ser quebrado. Estava chegando o final da tarde, entrar o período do sábado. Então todos aqueles que estavam ainda vivos na cruz deveriam logo ser mortos. Não ia dar tempo de morrer asfixiado. Então o que eles costumavam fazer? Eles quebravam de vez as pernas daqueles presos. Para quê? Não ter mais o apoio. E de fato morria asfixiado rapidamente. Mas não. A profecia deveria ser cumprida. Não quebrar as pernas de Jesus. Um dos soldados foi lá e veio com uma lança e furou o seu lado. E relata ali na palavra de Deus que ali jorrou sangue. E ele jorrou água. Assim como aconteceu com Jesus no momento da sua crucificação. Para se cumprir, irmãos, uma profecia que veio também lá do salmista Davi, no Salmo 34:20, que diz: preservar-lhe todos os ossos, e nenhum deles sequer será quebrado. Davi já tinha dito isso, irmãos. Continuou até a sua morte, cumprindo ainda as profecias. Sei que eu já li para vocês várias vezes, irmão, mas vamos abrir de novo em Isaías 53. Eu acho esse texto maravilhoso, porque foi um texto que foi feito mais de 400 anos antes de Jesus Cristo ter nascido. E após todo esse relato que eu já contei aqui para vocês, vamos ver lá o que o profeta Isaías diz. A partir do versículo 2. Lembrando, irmãos, 450 anos antes de Cristo ter nascido. Porque foi subindo como um renovo, perante ele como a raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhamos-nos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Este momento está relatando o momento da sua morte, depois de ter sido espancado brutalmente, depois de todo o pecado ter caído sobre ele, não encontrava beleza nenhuma.
foi desprezado, mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondesse o rosto, era desprezado, e deles não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, e cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa das transgressões do meu povo, ele foi ferido. Designaram-lhe sepultura com os perversos. Ele foi crucificado ao lado de quem, irmãos? De 2 bandidos. Mas com o rico esteve em sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar no meu e no seu lugar. Sim, irmãos, ele foi morto do lado de bandidos, mas entre os ricos, ele foi sepultado. Após a sua morte, irmãos, José de Arimateia, um dos seus seguidores, não tão próximo, mas com muitos bens, colocou Jesus numa tumba, e numa tumba que era somente quem tinha grana, para se cumprir também aqui Isaías 53. Designaram-lhe sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. E por que isso, irmãos? E por que teve que o sangue de Jesus Cristo ser derramado? O que nós vimos lá atrás, irmãos, o que salvou o povo da morte lá no Egito, não era o sangue do cordeiro? Mas dessa vez, irmãos, não era simplesmente o faraó que oprimia um povo, não era simplesmente o Egito que escravizava o seu povo, não. Era o pecado que escravizava o seu povo, e era Satanás, não o faraó, que dominava sobre a sua criação. Então deveria ser algo muito mais poderoso do que simples de um animal. Como diz lá em Hebreus 9:22, sem derramamento de sangue não há remissão. O sangue do nosso Senhor Jesus teve que ser derramado. E todos nós que cremos, que temos fé em Cristo Jesus, fomos remidos pelo seu sangue lá na cruz do nosso Cordeiro Pascual. Sim, irmãos, depois daquele brado de está consumado, a Páscoa repousou sobre a minha e a sua vida. Nós que aceitamos a Cristo, nós que recebemos Ele como Senhor e Salvador nas nossas vidas, fomos marcados com o seu sangue. Fomos marcados com o seu sangue. A morte não tem mais domínio sobre nós, o pecado não tem mais domínio sobre nós, agora tem que vir para nós e passar sobre as nossas vidas. Que aqui existe o sangue do Cordeiro Pascal, que é Jesus Cristo. Fomos resgatados da morte para a vida, das trevas para a luz, da perdição para a vida eterna. Mas não tinha acabado ainda, irmãos. Como nós já cantamos aqui, como já foi ministrado pelo pastor Beto, como já foi lido lá no início do culto pelo nosso diácono Júnior, irmãos, ainda não tinha acabado. Porque o Senhor prometeu que Ele viria, Ele veio. O Senhor prometeu que Ele ia morrer, Ele morreu. Ele disse que Ele iria ressuscitar, e Ele ressuscitou. Ao terceiro dia da sua morte, morte de cruz, o mundo espiritual nunca mais seria o mesmo. O inferno foi derrotado, as portas do inferno foram arrombadas, e foi tomado dele o poder sobre a morte. Jesus Cristo tomou o poder sobre a morte. Agora isso estava na mão do nosso Cordeiro. Agora isso estava na mão do Jesus Cristo. Depois de ele ter feito essa arruaça lá no inferno, irmãos, ele iria ressuscitar. A ressurreição de Jesus, irmãos, é o fundamento do cristianismo. Porque, irmãos, existiram muitos outros homens e mulheres boas na história da humanidade. Existiram sim.
mencionar qualquer outra religião, mas existiram. Mas todos esses grandes homens e mulheres que existiram, você vai visitar o túmulo deles, lá esconde os seus restos mortais. Mas vai visitar o túmulo de Jesus lá em Israel, o túmulo está vazio. O túmulo está vazio. Aí em Lucas 24, 1:12, irmãos, menciona que Maria Madalena, que tinha ficado até tarde ajudando no preparamento do corpo, para ser colocado lá naquela tumba lá de José de Arimateia, ela foi visitar Jesus. Ela foi visitar o seu mestre, ela era eternamente grata ao que Jesus tinha feito por ela. E quando ela chega lá, aquilo que o nosso irmão Júnior já leu em Mateus, está lá também em Lucas, vamos lá ler Lucas 24, irmãos. Lucas 24. Versículo 1 em diante. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem não acharam o corpo de Jesus. Aconteceu que, perplexa a esse respeito, apareceram-lhe 2 anjos, 2 varões, com vestes resplandecentes. Estando elas ainda possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais dentre os mortos aquele que vive está? Por que vocês estão procurando aqui entre os mortos aquele que vive está? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos previu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores, e seja crucificado, e ressuscite ao 3º dia. Então se lembraram de suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e aos demais que eles estavam, e era Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Por que buscais dentre os mortos, se vivo estás? Sem ressurreição de Cristo, irmãos, a nossa fé seria em vão. Sem ressurreição de Cristo, irmãos, a nossa pregação seria vazia. Sem ressurreição de Cristo, irmãos, não haveria remissão de pecados passados, nem esperança para um futuro. Um Cristo vencido pela morte, irmãos, poderia salvar ninguém. Mas Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou, como a gente leu aqui em Lucas. Primeiro dia. Ele ressuscitou no domingo, irmãos. Por isso que a partir daquele momento, domingo é o dia do Senhor. Por isso que o domingo substitui o sábado dos judeus, porque Cristo ressuscitou no domingo. Então o dia que devemos guardar, nós cristãos, é o domingo. Pessac, irmãos. Páscoa. Passagem. Passar por cima. Assim como o povo hebreu, irmãos, foi liberto da escravidão do Egito e de Faraó, nós fomos libertos do pecado e do poder de Satanás. Mas somente aquele que tiver o sangue do Cordeiro sobre a sua vida. Eu lembro um dia, agora não sei quem, irmãos, dos irmãozinhos recém-convertidos, como foi ministrado isso no encontro, e falou: ai, mas eu não gosto desse negócio de um sangue sobre mim, é imaginar a cena de um sangue. Não, meu filho, não é um sangue de verdade, é o sangue espiritual, é uma referência, é algo muito mais poderoso, que você entende de um sangue. Se você não quer o sangue sobre você, já fala: não, esse sangue eu quero, então esse sangue eu quero. É esse sangue, irmãos, que nos livra do poder do pecado, nos livra da escravidão de Satanás. Estamos lá em Lucas, irmãos, volta um pouquinho em Lucas 22. Vamos lá. Jesus é a nossa Páscoa. Dia antes, irmãos, dele ser preso, ser levado para ser crucificado, ele se reuniu com seus discípulos. Jesus foi celebrar
A Páscoa. Ele se reuniu lá com seus discípulos. 22, a partir do versículo 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhe: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e repartir entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhe deu, dizendo: este é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. 20. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Jesus instituiu a ceia, irmãos, como memorial da sua morte, até a sua gloriosa volta. A nova aliança, irmãos, é inaugurada com um novo pacto, a ceia do Senhor. Então nós não celebramos mais uma Páscoa judaica, nós celebramos a nossa ceia do Senhor. Claro que a Páscoa é referência à ressurreição de Cristo, claro, isso devemos celebrar sempre, mas não aquela Páscoa de um cordeiro assado, com ervas amargas e um pão sem fermento. Isso não cabe a nós. De novo, irmãos, não foi o sangue de um animal que nos trouxe libertação, foi o sangue de Jesus. Então nós, como cristãos, celebramos a ceia do Senhor, não simplesmente a Páscoa judaica. Após, irmãos, o Senhor ter declarado: está consumado, ali começou a valer uma nova aliança. Nós, como de costume, falamos que o Novo Testamento começa em Mateus, sim, porque começa a contar a história de Jesus, mas de fato a nova aliança é estabelecida, irmãos, depois da ressurreição do nosso Senhor. Ali em diante que começou a valer a nova aliança. Até aquilo Jesus viveu ainda o Novo Testamento, ele viveu tudo que tinha sido ainda dito pelos profetas. Ele veio cumprir a lei, mas também ali está consumado, acabou. Agora é uma nova aliança, um novo pacto. Por isso que nós não vivemos costumes judaicos, vivemos costumes cristãos. E nada melhor, irmãos, para finalizar uma noite como essa, por isso que eu pedi especialmente hoje. Eu sei que nós não celebramos a ceia no último domingo do mês, celebramos como de costume no primeiro domingo de cada mês, e isso é de cada igreja, tá, irmãos? Tem igreja que comemora uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, nós temos o costume, a igreja CIA, de comemorar, de celebrar a ceia no primeiro domingo de cada mês. Mas hoje, devido a esse dia tão especial que é o domingo de Páscoa, celebraremos a ceia do Senhor. Eu pedi que vocês se coloquem de pé, vou chamar aqui à frente o ministério de louvor. Eu gostaria que o presbítero Fábio e o presbítero Rafa Silva venham aqui à frente. Queria que a Marcinha viesse aqui também. A dona Marlene, vem cá, tia, para distribuir os elementos da ceia. Na primeira carta aos Coríntios, irmãos, capítulo 11, o apóstolo Paulo vai nos ensinar também sobre a ceia. E diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu,